Neste exato momento, enquanto você assiste este vídeo, há forças invisíveis preparando o maior engano espiritual que o mundo já conheceu. Um poder sobrenatural está sendo manifestado diante de nossos olhos, sinais e prodígios que farão multidões se curvarem em adoração, mas não será o Deus verdadeiro. A Bíblia nos alerta com clareza cristalina sobre um personagem sinistro que surgirá nos últimos dias, realizando milagres tão impressionantes que até os escolhidos, se possível fosse, seriam enganados. Este não é um filme de ficção, não é especulação humana, é a palavra profética de Deus que se desenrola diante de nós. Se você está buscando a verdade que pode proteger sua alma da grande tribulação que se aproxima, este vídeo pode ser a revelação mais importante que você receberá hoje. Enquanto caminhamos juntos por essa jornada profética, peço que você já deixe seu amém nos comentários e se junte a essa comunidade de buscadores da verdade, clicando no botão de inscrição, porque as revelações que compartilharemos não podem ficar guardadas apenas para você. A palavra de Deus nos apresenta com detalhes assustadores a figura do falso profeta no livro do Apocalipse. No Apocalipse capítulo 13 versículos 11 a 18, João, o apóstolo amado, teve uma visão perturbadora enquanto estava exilado na ilha de Patmos. Ele viu uma segunda besta que subia da terra, e essa besta tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, mas falava como dragão. Prestem atenção nessa descrição aparentemente contraditória, porque nela reside toda a estratégia do engano. Essa criatura se apresenta com aparência de cordeiro, ou seja, com aparência cristã, religiosa, mansa e digna de confiança. Mas sua voz, suas palavras, sua mensagem, vem direto do dragão, que é Satanás. Este é o falso profeta, o líder religioso do anticristo, aquele que exercerá toda a autoridade da primeira besta e fará com que a terra e seus habitantes adorem essa primeira besta cuja ferida mortal foi curada. Mas o que torna esse personagem tão perigoso não é apenas sua eloquência ou sua capacidade de persuasão política. O que fará dele uma ameaça sem precedentes para a humanidade são seus milagres. As Escrituras declaram que ele realizará grandes sinais, de modo que até fogo fará descer do céu à terra, à vista dos homens. Imagine a cena, um líder religioso mundial, respeitado, admirado, seguido por bilhões, convocando fogo do céu como o profeta Elias fez no Monte Carmelo, registrado no primeiro livro dos Reis capítulo 18. A multidão verá com seus próprios olhos o sobrenatural acontecendo. Câmeras capturarão o momento. Testemunhas confirmarão o prodígio. E a conclusão lógica, porém mortal, será: este homem é de Deus. Mas a Bíblia nos adverte que nem todo poder sobrenatural vem do Altíssimo. Em 2 aos Tessalonicenses capítulo 2 versículos 9 a 12, o apóstolo Paulo explica que a vinda do iníquo será segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. Prestem atenção nesta expressão profunda, prodígios da mentira. Não são ilusões de palco, não são truques de mágica baratos. São manifestações sobrenaturais reais, mas que servem à mentira, ao engano, à destruição. Satanás tem poder limitado para realizar o sobrenatural. Ele não é igual a Deus, mas é imensamente mais poderoso que qualquer ser humano. E ele guardou suas maiores demonstrações de poder para os últimos dias, para o grande engano final. A pergunta que arde em nossos corações neste momento é: como poderemos distinguir os verdadeiros milagres de Deus dos prodígios enganosos do falso profeta? Jesus nos deu a resposta em Mateus capítulo 7 versículos 15 a 23. Ele advertiu sobre falsos profetas que viriam vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. E disse que muitos, naquele dia, dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. E Jesus responderá: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O critério não é o poder do milagre, mas o caráter de quem o realiza e se sua mensagem conduz as pessoas a Jesus Cristo e à obediência à palavra de Deus. Vivemos em uma geração sedenta por sinais e prodígios. As igrejas estão cheias de pessoas buscando experiências sobrenaturais, curas milagrosas, manifestações espetaculares. Não há nada de errado em desejar o mover de Deus, mas a Escritura nos alerta em Mateus capítulo 12 versículo 39 que uma geração má e adúltera pede um sinal. A fé verdadeira não depende de sinais para crer, mas crê na palavra de Deus independentemente das circunstâncias visíveis. E é exatamente essa fragilidade espiritual, essa necessidade compulsiva por experiências sobrenaturais, que o falso profeta explorará para enganar as massas.
O Apocalipse capítulo 13 versículo 14 nos revela que o falso profeta engana os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi permitido fazer diante da besta. Ele ordenará aos habitantes da terra que façam uma imagem da besta. No versículo 15, lemos algo que arrepia a alma. Foi-lhe concedido dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Pela primeira vez na história da humanidade, uma imagem receberá vida. Será inteligência artificial? Será holografia avançada combinada com poder demoníaco? Não sabemos exatamente a tecnologia envolvida, mas sabemos que será real, convincente e mortalmente enganoso. Muitos se perguntam se já estamos vendo os precursores desse sistema. Olhem ao redor. Nunca antes na história tivemos a capacidade tecnológica de criar imagens que falam, que interagem, que parecem vivas. A inteligência artificial está evoluindo a uma velocidade assustadora. Já temos assistentes virtuais em nossas casas que respondem perguntas, robôs humanoides cada vez mais realistas, deepfakes tão perfeitos que é impossível distinguir o real do falso. Não estou dizendo que essas tecnologias são más em si mesmas, mas estou alertando que elas estão preparando o cenário para que o grande engano seja não apenas possível, mas perfeitamente natural aos olhos da humanidade. O falso profeta também implementará o famoso sistema da marca da besta, descrito no Apocalipse capítulo 13 versículos 16 a 18. Ele fará com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca na mão direita ou na testa, e que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver a marca, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. Hoje, em pleno século XXI, vemos a implementação gradual de sistemas que tornam esse cenário não apenas possível, mas praticamente inevitável. O dinheiro físico está sendo progressivamente eliminado. No Brasil e no mundo todo, pagamentos digitais, PIX, criptomoedas, cartões sem contato, reconhecimento facial para transações financeiras, tudo isso está se tornando a norma. Há propostas de implantação de microchips subcutâneos para facilitar pagamentos e identificação. Algumas empresas já estão oferecendo isso a seus funcionários. A China já implementou sistemas de crédito social que controlam quem pode viajar, comprar, vender, trabalhar, baseado em comportamento monitorado digitalmente. Estamos vendo, diante de nossos olhos, a infraestrutura sendo construída para o sistema da marca da besta. Mas precisamos entender algo fundamental. O falso profeta não surgirá anunciando que é maligno. Ele não chegará com chifres e tridente dizendo que serve a Satanás. Pelo contrário, ele virá em nome da paz, da unidade, da solução dos problemas globais. Ele apresentará o Anticristo como o Salvador da humanidade, aquele que finalmente trouxe paz ao Oriente Médio, aquele que resolveu a crise econômica mundial, aquele que uniu as religiões em harmonia. E seus milagres serão a prova irrefutável, aos olhos do mundo, de que ele é legítimo, de que é de Deus, de que deve ser seguido. Jesus nos advertiu em Mateus capítulo 24 versículo 24 que surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios, de modo a enganar, se possível, os próprios eleitos. Prestem atenção, se possível, os próprios eleitos. Isso significa que o engano será tão sofisticado, tão convincente, tão aparentemente genuíno, que até aqueles que conhecem a palavra de Deus estarão em perigo se não estiverem firmados na verdade. Não podemos confiar apenas em nossos sentidos, em nossas emoções, em experiências sobrenaturais. Precisamos estar ancorados na palavra de Deus, comparando tudo com as Escrituras, como os cristãos de Bereia faziam em Atos dos Apóstolos capítulo 17 versículo 11, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. A grande pergunta que muitos fazem é, quando isso acontecerá? A Bíblia é clara ao afirmar que ninguém sabe o dia nem a hora, como Jesus declarou em Mateus capítulo 24 versículo 36. Somente o Pai sabe. Não cabe a nós estabelecer datas ou fazer previsões específicas sobre o arrebatamento da igreja ou o início da grande tribulação. Mas Jesus também nos ordenou a discernir os sinais dos tempos. Em Mateus capítulo 16 versículos 2 e 3, ele repreendeu os fariseus dizendo que eles sabiam discernir o aspecto do céu, mas não podiam discernir os sinais dos tempos. Estamos vivendo em uma época de convergência profética sem precedentes. Israel voltou a ser nação em 1948, Jerusalém está sob controle judaico desde 1967, a tecnologia existe para implementar o sistema da marca, tratados de paz estão sendo negociados no Oriente Médio,
Há um movimento crescente por um governo mundial e uma religião mundial unificada. Tudo está se alinhando exatamente como as profecias predisseram. Mas enquanto aguardamos o cumprimento final dessas profecias, qual deve ser nossa resposta? Primeiro, devemos nos manter vigilantes. Em 1 aos Tessalonicenses capítulo 5 versículos 4 a 6, Paulo escreve que nós não estamos em trevas para que aquele dia nos surpreenda como um ladrão, e que devemos vigiar e ser sóbrios. Vigilância espiritual significa estar atento aos enganos, às falsas doutrinas, aos falsos profetas que já estão operando no mundo. João nos adverte em 1 de João capítulo 4 versículo 1 a não crer em todo espírito, mas provar se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Segundo, devemos nos aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. A Bíblia é nossa única regra de fé e prática, nossa espada do Espírito, como Paulo escreveu em Efésios capítulo 6 versículo 17. Quanto mais conhecemos a verdade, mais facilmente identificamos a mentira. Um caixa de banco não é treinado estudando notas falsas, mas manipulando notas verdadeiras constantemente até conhecê-las tão profundamente que qualquer falsificação é imediatamente detectada. Da mesma forma, devemos estar tão imersos na verdade da palavra de Deus que qualquer desvio, por mais sutil que seja, seja imediatamente percebido. Terceiro, devemos manter uma vida de santidade e consagração. O apóstolo Pedro nos exorta em 2 de Pedro capítulo 3 versículos 10 a 14 que, uma vez que todas as coisas serão desfeitas, devemos viver em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Não podemos estar comprometidos com o mundo e suas seduções se queremos estar preparados para o retorno de Cristo. Jesus advertiu em Lucas capítulo 21 versículo 34 para que nossos corações não se carreguem de glutonaria, embriaguez e cuidados desta vida, e que aquele dia nos sobrevenha de improviso. Quarto, devemos pregar o Evangelho com urgência. O tempo é curto. As oportunidades de testemunhar de Cristo podem estar chegando ao fim mais rapidamente do que imaginamos. Em João capítulo 9 versículo 4, Jesus disse que é necessário fazer as obras daquele que o enviou enquanto é dia, porque vem a noite quando ninguém pode trabalhar. Há milhões de pessoas ao nosso redor que estão completamente despreparadas para o que está por vir. Elas não conhecem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Elas não entendem as profecias bíblicas. Elas serão presas fáceis para o engano do falso profeta quando ele surgir com seus sinais e prodígios. Temos a responsabilidade de alertá-las enquanto há tempo. A boa notícia em meio a todas essas advertências sombrias é que Jesus Cristo é vitorioso. O Apocalipse capítulo 19 versículos 20 e 21 nos revela o destino final do falso profeta e do anticristo. Ambos serão lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Seus milagres não os salvarão. Seu poder enganador terá um fim abrupto. E Cristo estabelecerá seu reino de justiça e paz sobre toda a terra. Esta é a nossa esperança bendita, a promessa pela qual aguardamos com expectativa. Hoje, neste momento, enquanto você ainda tem a oportunidade, faça uma escolha consciente de se posicionar ao lado da verdade. Não seja seduzido por sinais e prodígios sem examinar a mensagem e o mensageiro. Não troque a verdade eterna da palavra de Deus por experiências emocionantes, mas vazias de fundamento bíblico. Mantenha-se firme, alicerçado na rocha que é Cristo Jesus, porque ele declarou em Mateus capítulo 16 versículo 18 que edificaria sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Os dias são maus, como Paulo escreveu em Efésios capítulo 5 versículo 16, e precisamos remir o tempo. Não sabemos quanto tempo ainda resta antes que os eventos finais se desenrolem completamente. Mas sabemos que nosso Redentor vive, e que ele voltará para buscar aqueles que o aguardam para a salvação, conforme Hebreus capítulo 9 versículo 28. Até lá, mantenhamos nossas lâmpadas acesas, como as virgens prudentes da parábola em Mateus capítulo 25, sempre prontos, sempre vigilantes, sempre fiéis. Se esta mensagem tocou seu coração e abriu seus olhos para a urgência do tempo em que vivemos, não hesite em expressar sua gratidão com um like, compartilhar essa luz com seus amigos e familiares que precisam conhecer essas verdades, e inscrever-se neste canal para que possamos continuar a desvendar juntos os mistérios divinos e as profecias que se cumprem diante de nossos olhos. Cada compartilhamento pode salvar alguém do grande engano que está por vir. E se o Senhor colocou em seu coração uma disposição para apoiar este ministério de pregação da palavra, você pode fazer parte do nosso clube de canais através de uma contribuição de qualquer valor no Valeu Demais. Esta não é uma obrigação, mas um convite para aqueles que genuinamente desejam ser parceiros na proclamação da verdade.
Se este vídeo abençoou sua vida e você sente no coração essa liberdade de contribuir, sua doação será uma oferta de fé que ajudará a levar esta mensagem a milhares de outras pessoas que precisam ser alertadas. Mas faça isso apenas se for de coração, como uma expressão de gratidão a Deus pelo que Ele tem feito em sua vida através deste ministério. Que o Senhor Jesus Cristo, nossa esperança bendita, guarde seu coração e sua mente até o dia da sua gloriosa aparição. Amém.